Continuando então nossa aulinha de Química, nós fizemos a última aula sobre funções nitrogenadas e agora, como eu prometi para vocês, uma aula só com exercícios. Funções nitrogenadas, agora só resolução de exercícios. Exercício então da Unesp. Tá? Em todos os Jogos Olímpicos, há sempre uma grande preocupação do Comitê Olímpico Internacional em relação ao doping. Entre as classes de substâncias dopantes, os beta-bloqueadores atuam no organismo como diminuidores dos batimentos cardíacos e como anti-ansiolíticos. O propranolol foi um dos primeiros beta-bloqueadores de sucesso desenvolvidos e é uma substância proibida em Jogos Olímpicos. A partir da análise da forma estrutural do propranolol, assinale a alternativa que apresenta corretamente sua fórmula molecular e as funções orgânicas presentes. Então vamos analisar. Aqui eu tenho um OH, uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Eu tenho um álcool. Eu tenho o oxigênio como heteroátomo. Então aqui eu tenho um éter. Eu tenho um nitrogênio ligado a carbonos saturados. Aqui ó, tem uma amina, e mais especialmente uma amina secundária. Tá? Eu já consigo então identificar possíveis respostas. Agora a gente vai desenhar essa molécula e contar os carbonos, mas a resposta já está aí, ó. Alternativa A. Vamos contar? Ó, aqui, carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 hidrogênios, 1 nitrogênio e 2 oxigênios. Alternativa correta, alternativa A. Vamos para o próximo. Questão da FUVEST. Vamos lá. Em 2009, o mundo enfrentou uma epidemia causada pelo vírus H1N1, que ficou conhecido como gripe suína. A descoberta do mecanismo de ação desse vírus permitiu o desenvolvimento de 2 medicamentos para combater a infecção por ele causada, e que continuaram necessários apesar de já existir e estar sendo aplicada a vacina contra esse vírus. As fórmulas estruturais dos princípios ativos desses medicamentos são oseltamivir e zanimivir. Examinando-se as fórmulas desses compostos, verifica-se que 2 dos grupos funcionais que estão presentes no oseltamivir estão presentes também no zanimivir. Esses grupos são característicos de... Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa em comum. Aqui, ó, carbono da carbonila ligado a nitrogênio. Isso é uma amida. Será que a gente tem uma amida aqui também? Ó? Tem. O carbono da carbonila ligado ao nitrogênio. Nós temos então amida nos 2 casos. Vamos ver algum outro. Aqui eu tenho um éster, C, dupla O, O. Um éster. Vamos ver se aqui a gente também tem um éster. Não temos éster desse lado. Vamos ver outra. Temos amina. Temos amina aqui também. Mas não tem nenhuma alternativa com aminas. Então não pode ser essa. Agora um éter. Eu tenho um éter aqui. E também tem um éter aqui. E agora a gente acha a resposta, porque é amida e éter. Certinho, pessoal? Apesar de ter outras funções em comum, mas nas alternativas só cabe essa opção, amidas e éteres.
Próximo exercício. Complete as equações químicas a seguir. Ácido libera íons H+ em água. É igual vocês já aprenderam lá na inorgânica. Se é um ácido, em água libera H+. Então, o H+ liberado e agora tem o ânion. Né? É o etanoato ou, se você preferir, acetato. Então, ácido libera H+. Os ácidos orgânicos, eles tendem a ser fracos, então libera uma quantidade pequena de H+, mas ainda libera e o meio ainda é ácido, tá bom? O fenol também libera íons H+, portanto o fenol também tem caráter ácido. É importante porque muitos exercícios, sabendo dessa informação, você consegue resolver. Então a função fenol também tem caráter ácido. Então, liberei o H+, sobrou o ânion. As aminas, elas têm caráter básico, bom? Então elas reagem com H+. Então aqui eu tenho o H+ saindo da água e entrando no grupo amina, formando o cátion NH3+. Certinho, pessoal? Isso já apareceu em alguns exercícios, mas para a segunda fase. Esse exercício, para você fazer com mais firmeza, tá? Precisa de um conceito que nós não vimos aqui na química orgânica, tá? São ácidos e bases de Lewis. Tá? Se vocês tiverem oportunidade, tá? Assistir uma aulinha de ácido e base de Lewis vai facilitar muito as nossas reações orgânicas, que nós vamos chegar daqui a algumas aulas. Então vamos lá. Caráter ácido e caráter básico, também chamado de caráter alcalino. Exercício. O paracetamol empregado na fabricação de antitérmicos e analgésicos tem esta estrutura. É incorreto afirmar que entre os grupamentos moleculares presentes nessa estrutura se inclui o grupo. Nós temos isso daqui, ó. C-O é a carbonila, metil hidroxila. Tá? O amino é o NH2. Então eu tenho metila, tenho hidroxila, tenho carbonila. O que eu não tenho é o NH2, que é o amino. Vamos então para o próximo exercício. Em julho de 2008, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização do anti-inflamatório Prexigil em todo o país. Essa medida deve-se aos diversos efeitos colaterais desse medicamento, entre eles arritmia, hipertensão e hemorragia em usuários. O princípio ativo do medicamento é o lumiracoxib, cuja fórmula estrutural encontra-se representada na figura. Na estrutura deste composto podem ser encontrados os grupos funcionais. Então eu tenho aqui, ó, uma amina, um aleto orgânico, ainda não vimos, mas vamos trabalhar, tá? Aleto orgânico e ácido carboxílico. Então, aleto orgânico não temos aqui. Amina nós temos. E ácido carboxílico. Melhor alternativa, alternativa B. Amina e ácido carboxílico. A adrenalina é um hormônio liberado na corrente sanguínea dos seres humanos quando em situação de perigo iminente. Sua forma estrutural é: os grupos funcionais 1, 2 e 3 são, respectivamente, OH ligado ao anel aromático é um fenol. Então, esse 1 é o grupo fenol. O 2 é uma amina, tá? Mais especificamente, uma amina secundária.
Eu tenho 2 radicais carbono ligados ao nitrogênio e ainda tenho um hidrogênio. Então é uma amina secundária. E um OH, hidroxila, ligado a um carbono saturado, tem um álcool. Então é fenol, amina e álcool. Melhor alternativa, alternativa C. Perfeito. Vamos para o próximo. Assinale as funções que estão representadas na estrutura ao lado. Pessoal, apesar de parecer o fenol, essa estrutura não é o anel aromático, tá bom? Então aqui eu não tenho duplas alternadas, portanto eu tenho um carbono saturado e um OH ligado ao carbono saturado. Então aqui eu tenho um álcool. Ok? Aqui eu tenho o nitrogênio e ligado ao nitrogênio uma carbonila, tá? Um C-O. Portanto, essa estrutura que eu estou circulando aqui é uma amida. Aqui, professor, fica difícil de enxergar, mas eu vou te ajudar. Isso daqui é como se tivesse COO. É o C dupla O aqui para cima e o O como heteroátomo. E aí o radical, nós temos o etil. Tá? C dupla O, se eu fosse você, eu desenhava aí no caderninho para poder entender. Vocês vão verificar que é um éster. Então as funções presentes são álcool, aqui em cima, amida e o éster, C-O-O. A título de curiosidade, pessoal, e aparece muito no vestibular, o C6H5, tá, é o radical fenil, é o anel aromático, tá bom? O benzeno é C6H6, você retirando aquele hidrogênio para fazer aquela valência livre do fenil. Então, C6H5, lembre que é o anel aromático, é o fenil, tá? É o anel aromático na forma de radical. Ok? Vamos para o próximo exercício. Questãozinha da Unesp. Escreva os nomes e as funções orgânicas das substâncias de fórmulas. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um C, outro C, N, HH. E esse C tem uma dupla O. Vou identificar então a primeira função. Aqui é um NH2, aqui é um C dupla O, eu sei que é uma amida. E aqui eu tenho 2 carbonos. Se você olhar nas suas anotações da aula passada, eu sei que é uma amida, portanto, é prefixo, indicando o número de carbonos, 2 carbonos, et. Infixo, indicando o tipo de ligação, an. E se é uma amida, a terminação é amida. Então fica etanamida. A função é amida e nós temos a etanamida. Et 2 carbonos, an sua ligação simples, e se é uma amida, terminação amida. Agora aqui, nós costumamos desenhar essa estrutura começando por esse carbono, da carbonila, do C dupla O. Mas não muda nada. Tá bom? Um carbono e eu sei que é um éster. Então, éster é ato-deíla. Um carbono ficaria metanoato de e o radical que vem depois do oxigênio como heteroátomo. Metila. Então, metanoato de metila. É um éster, é o metanoato de metila. Tá? A gente começa a dar o nome a partir da metade da cadeia carbônica onde está o C dupla O, da carbonila. Professor, mas por que você está começando aqui? Porque a regrinha fala que é para começar da metade onde está presente a carbonila. Vamos para o próximo. Então nós passamos por diversos exercícios de vestibular, FUVEST, VUNESP,
tá bom? Agora nós temos mais um. Esse exercício é bem bacaninha também. Em relação aos grupos 1, 2 e 3 representados na estrutura da novocaína, um anestésico local, é correto afirmar que... Eu vou analisar cada pedaço da molécula. Aqui, ó, NH2, eu tenho uma amina. C-O-O, eu tenho um éster. Este N aqui está ligado a esse CH2 e tem dois grupos etil ligados a ele. Um etil vindo para cá e um outro etil vindo para cá. Ou seja, tem 3 radicais carbonos ligados a esse nitrogênio. Portanto, é uma amina, mais especificamente uma amina terciária. Tá? Então, amina, éster, C-O-O, e amina. Amina primária, amina terciária. Vamos ver cada um dos itens. 1 e 3 são de aminas terciárias e secundárias, respectivamente? Amina primária e terciária. Não. 2 é um éter? Não. O 2 é um éster. C-O-O. 1 é uma amida? Não. 1 é uma amina. 2 é de um éster? Sim, 2 é um éster. E 3 é de uma amina terciária? Sim, verdadeiro. Alternativa correta. D. 2 é um éster e 3 é de uma amina terciária. Próximo exercício. O NIP. A adenina é uma das 5 bases que entram na constituição dos ácidos nucleicos. Com relação à adenina, afirma-se corretamente: apresenta somente um carbono secundário? Vamos lá. E vou analisar. Aqui tem um carboninho e ele é primário, pois ele não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Então esse é um carbono primário. Este carbono aqui, ó, ele está ligado ao nitrogênio ligado a um carbono. Também é um carbono primário. Este carbono aqui, ele está ligado a um nitrogênio, a um carbono, a outro carbono. Esse é um carbono secundário. E este carbono aqui está ligado ao nitrogênio e outro carbono. Então, está ligado a apenas um átomo de carbono, um carbono primário. Carbono primário também. Tá? Não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Então, sim, apresenta somente o carbono secundário. Mas, vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. A cadeia homocíclica aromática, ela é aromática, mas o termo que nós utilizaríamos seria heterocíclica. Tá? Eu tenho um átomo diferente de carbono no meio da cadeia. Então é heterocíclica. Heterocíclica, não pode ser a alternativa B. A sua fórmula molecular é C5H3N5. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Nitrogênios N, 1, 2, 3, 4, 5. Agora os hidrogênios. 1, se você fizer as contas aqui, ó, esse carbono está fazendo 3 ligações, quer dizer que tem um outro hidrogênio ligado. Então, 2, 3, 4... já passou. Ele falou que só tinham 3. E a gente já viu que tem mais. Tá? Tem um outro hidrogênio ligado aqui também. Então, não pode ser a alternativa C. Alternativa D. Apresenta grupo funcional que caracteriza o nitrilo. Pessoal, nitrilo é o C-tripla-N. Nitrilo ou nitrila. Tá? C-tripla-N. Nós não temos isso. Pertence à função amida? Não, nós temos a função amina. Então, realmente, a única alternativa que cabe aqui é a alternativa A. Apresenta somente um carbono secundário. Observe a sequência reacional.
Vamos lá então. 1, 2 e 3 são compostos pertencentes, respectivamente, às funções da química orgânica indicadas numa das opções abaixo. Marque-a. 1. Eu tenho um OH ligado a um carbono saturado. Então, eu tenho um álcool. 2. C-tripla-N. É uma nitrila. E agora C-dupla-O-NH2. Então, é um nitrogênio ligado a uma carbonila. É uma amida. Álcool, nitrila e amida. Alternativa correta, alternativa A. Perfeito? Vamos para o próximo. FUVEST. A contaminação por benzeno, clorobenzeno e trimetilbenzeno e outras substâncias utilizadas na indústria como solventes pode causar efeitos que vão da enxaqueca à leucemia. Então, esses compostos derivados do benzeno podem causar leucemia. Tá? Outro detalhezinho, clorobenzeno é um haleto orgânico, uma função que a gente ainda não estudou, mas vamos estudar nas próximas aulas. Tá bom? É um haleto, é o cloro ligado ao benzeno. Agora, trimetilbenzeno. O benzeno é aquele composto aromático, tá? E tem 3 grupos metil. Então, o benzeno é C6, com mais 3 metil dá 9 carboninhos. Por que eu estou fazendo essa conta agora? Para ficar mais fácil da gente julgar os itens. Pela leitura do texto, é possível afirmar que certos compostos aromáticos podem provocar leucemia? Sim, a contaminação por benzeno é aromático, clorobenzeno também é aromático, trimetilbenzeno é aromático. E outras substâncias utilizadas na indústria como solventes podem causar efeitos que vão de enxaqueca e leucemia. Então, verdadeiro. 2. Existe um composto orgânico volátil com 9 átomos de carbono? Sim. O trimetilbenzeno tem 9 átomos de carbono. Verdadeiro. Tá? O benzeno tem 6, tem 3 radicais metil, dá os 9. Solventes industriais não incluem compostos orgânicos halogenados? Esse aqui é um solvente industrial. E olha, tem um haleto orgânico. Ele falou que não. Está correto apenas o que se afirma em 1 e 2. Alternativa correta, alternativa D. Outra questãozinha da FUVEST. Está acabando, pessoal. Para combater o carbúnculo, também chamado de antraz, é usado o antibacteriano ciprofloxacina, cuja fórmula estrutural é, na molécula desse composto, A. Eu vou ajudar vocês. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, uma cetona, um ácido carboxílico, uma amina, um haleto orgânico, tá? Outra amina, olha, um anel aromático. Então, anel aromático, beleza. E tem um ácido carboxílico, o grupo carboxila. Melhor alternativa, alternativa E. Certinho? O termo ligação amídica, pessoal, eu comentei com vocês na aula passada, falei que é uma ligação que ocorre entre um ácido carboxílico e uma amina, formando uma amida. Por isso o termo amídica. Na biologia ocorre uma ligação desse tipo, mas na biologia nós chamamos de ligação peptídica, que é o que mantém os aminoácidos grudados, presos um no outro. Tá? Nós vamos ver essas reações mais para frente. Então, não vou aprofundar agora com vocês sobre as ligações amídicas. Encerro então por aqui nossa aulinha. Até a próxima e bom estudo!